Salve, salve pessoal, da hora legal? Eu sou Gustavo Stack, esse aqui é meu canal no YouTube, espaço onde a gente fala sobre arte, design, cultura pop, coisas que englobam todos esses temas. E hoje vamos falar sobre Turma da Mônica, esse hype aí do Exposed da Turma da Mônica. Pra variar, né, um Twitter confabulando, fomentando mais uma tretinha irrelevante ali. E a sociedade adora, né, tudo que a sociedade precisa. Nesse caso aqui do Exposed da Turma da Mônica, banalizando bastante a palavra Exposed, a galera expôs alguns quadros da Turma da Mônica, onde eles utilizavam de PNGs dos personagens repetidas e repetidas vezes, abrindo mão ali de uma autenticidade, de uma expressividade que existia antigamente nos quadrinhos da Turma da Mônica. Isso sobre expressões, corpo, até um PNG da lua, mano. E tá rolando esse assunto aí no Twitter, tava rolando muito forte no Twitter, agora esse assunto veio pro YouTube, tem vários canais aí fazendo vídeo no YouTube, alcançando grandes visualizações, que também é um pouco da ambição desse vídeo, mas também expor um pouco da minha visão, da minha opinião e das considerações que eu tenho e que eu juntei sobre esse assunto para trazer aqui para vocês, que não é sem embasamento, tá ligado? Inclusive, todas as fontes, inspirações e lugares onde eu vi ou ouvi alguma das coisas que eu vou falar aqui, além da minha opinião, tá tudo na descrição, beleza? Para começar, a internet traz muito essa falsa sensação de que a gente recebeu uma notícia agora, aquela notícia está acontecendo agora. Como nesse caso do Exposed da Turma da Mônica, estão evidenciando muitos quadros, muitas páginas que foram lançadas, na verdade, há 4 ou mais anos atrás, tá ligado? O PNG aí do Franjinha tem vídeo na internet falando sobre isso há 4 anos atrás. Mas o assunto veio à tona agora de novo e voltou-se a fomentar isso, a falar sobre isso. E aí, sabendo que às vezes a internet reacende assuntos que aconteceram há muito tempo atrás, eu comecei a me perguntar, quando será que a Turma da Mônica começou a desandar? Começou a perder aquela autenticidade, aquela originalidade. Traços das expressões, os personagens realmente mais caricatos, mais expressivos, mais fluidos. Quando isso começou a dar errado, né, mano? E a teoria é que isso começou a acontecer dessa forma quando a Panini começou a recontar os seus volumes, lançando novas edições, novas linhas, né? Lançando novas coleções do zero, tá ligado? Tinha lá o volume da Turma da Mônica número 100, e aí quando atingiu esse número, a Panini resolveu recomeçar a contar, porque daí, quando você zera o volume, né, você instiga mais a galera a acompanhar a partir do volume 1. Parece mais acessível, assim, você acompanhar e colecionar de fato. A partir desse relançamento, a empresa Maurício de Souza começou a colocar um QR Code na capa das páginas, que aquele QR Code levava para um site /app da Turma da Mônica, onde tudo que você tinha já lançado e que estaria lançando semanalmente estaria ali nesse site para você acompanhar junto com os lançamentos, tá ligado? E aí pensa na dificuldade, na complexidade de digitalizar e padronizar tudo que está sendo emitido para impressão e tudo que vai pro app. Tudo precisa estar simultaneamente dos dois lugares. Hoje em dia não é um bagulho impossível, de fato, tá ligado? Eu falo, pensa na complexidade, mas se você for ver o passo a passo mesmo, nem é tão mais complexo assim do que lançar o impresso. Acho que o impresso é muito mais difícil do que você deixar o bagulho disponível online, tá ligado? Mas é importante falar isso para evidenciar o Maurício de Souza, artista, produto. São coisas diferentes. Arte é arte, produto é produto. O produto pode existir a partir da arte? Pode, mas ele tem um produto, ele tem um objetivo: vender, gerar renda. E hoje a Turma da Mônica nada mais é do que um produto da empresa Maurício de Souza, tá ligado? E o quadrinho é um desses milhares de produtos. O site é mais um produto, tá ligado? Então existem diversos campos, diversas áreas, diversas submarcas e produtos envolvendo a Turma da Mônica que a empresa Maurício de Souza deve dar um foco maior do que hoje os seus quadrinhos. Então é como se, por exemplo, beleza, o Maurício de Souza vingou, se popularizou e se tornou uma empresa com vários produtos a partir do que ele produzia nos quadrinhos. Certo? Certo, mais do que certo. Mas lá na sua origem era o Maurício de Souza artista, Turma da Mônica arte. Hoje, com o tempo e com o aumento da marca e da sua representatividade, do seu espaço no mercado, a Turma da Mônica produto é muito maior do que a Turma da Mônica arte, tá ligado? Maurício de Souza é uma marca, tanto que nas assinaturas
de tudo que existe sobre a Turma da Mônica nesse conceito original, que é a Turma da Mônica clássica, sem contar a graphic novel, sem contar a Turma da Mônica jovem, tudo parece ser assinado pelo Maurício de Souza. E aí entra aquela problemática que até foi um bagulho que foi levantado no canal Quadrinhos na Sarjeta, que ele disse, como que a gente faz pra saber quem realmente é dono daquela história? Não dono, é a empresa Maurício de Souza, mas nós admiradores dos artistas, dos processos, dos quadrinhos, como que a gente estuda Turma da Mônica se tudo parece ser sobre o Maurício de Souza, enquanto a gente sabe que não é? Existe uma equipe, uma grande equipe por trás das histórias desde sempre. E beleza que no mundo dos quadrinhos, no mundo do capitalismo, é muito comum você pagar uma pessoa para fazer um trabalho. A partir do momento que você paga por aquele trabalho, você é detentor daquela obra. Isso é muito comum quando a galera fala que o Batman é do Bob Kane, ou diversos outros exemplos de quadrinhos antes dos anos 2000 que não recebiam crédito dos seus ilustradores originais ou dos seus criadores originais da história naquele dado momento. Você unindo tudo isso, você já nem trampa mais com a mesma motivação, com o mesmo êxtase, com o mesmo tesão que você trabalharia desconstruindo todos esses fatores, sabendo que seu nome estaria ligado na obra, sabendo o impacto social que o quadrinho pode ter na vida das crianças, tá ligado? Não é porque hoje existe o TikTok que as crianças não estão lendo mais, na verdade isso é uma falácia, mano. E mesmo que fosse verdade, pode ser a Turma da Mônica ou a gente também de tirar essas crianças da tela, tá ligado? Mas não trabalhando com preguiça. E não que seja culpa dos artistas, mano. Não tô falando que é culpa de quem tá ali colando PNG. Por mais que indiretamente também seja. Mas a culpa maior é de quem permite que isso aconteça, mano. De quem permita que a obra fique vazia de originalidade e o artista, consequentemente, vazio no seu processo, né? De só criar mais um produtinho genérico. Além do fator que parece que duvida da capacidade intelectual da criança de absorver uma história mais desenvolvida do que só PNGs repetidos, tá ligado? De apreciar uma obra de arte realmente. Porque era isso que a gente fazia, mano. Eu aprendi entre aspas, muita gente fala que aprendeu a ler com Turma da Mônica, mas eu aprendi a ler quadrinhos antes de aprender a ler com Turma da Mônica, tá ligado? Só pelas expressões, por como o quadro funcionava, tá ligado? E isso tende a morrer com esse tipo de processo, com esse tipo de banalização do processo, tá ligado? De deixar os personagens sem expressões, mano. Hoje, o produto, o quadrinho da Turma da Mônica é basicamente uma manutenção da marca. Não dá pro Maurício de Souza parar de produzir os seus quadrinhos, porque foi de onde ele veio e é a identidade da marca Histórias em Quadrinhos. Mas hoje existem diversos outros produtos, se pá, mais importantes e mais rentáveis para a marca, para a instituição Maurício de Souza, do que diretamente os quadrinhos. Brinquedos, alimentos, animação, cinema, graphic novel, tem diversos outros produtos envolvendo a marca Maurício de Souza que devem ter um crivo de aprovação muito mais elaborado, muito mais atencioso do que esses quadrinhos que estão hitando no Twitter, tá ligado? Tem quadro do Cascão sem pintar a roupa dele, mano. É triste, é triste. Tô falando que essa é a verdade? Não também, mano. Mas são possíveis brechas que podem ser reais para quem trampa lá dentro. Nesses conteúdos aí na internet, nessas trends, tem relatos de profissionais que trabalharam lá nessa parte de quadrinhos específica da Turma da Mônica clássica, e como é um espaço que poda muito a criatividade e o processo individual do artista, tá ligado? Então isso é meio que um fato. A gente também tem que levar em consideração, né? Eu falei antes que não dá pra banalizar, como se as crianças não lessem mais por causa do TikTok, mas também não dá pra banalizar e fingir que o TikTok não existe. Hoje, realmente, mano, existem milhões de motivos para as crianças não pegarem um quadrinho e lerem ele. Telas, tá ligado? Tem Turma da Mônica em versão animação, então como convencer a criança a ler aquilo? Consequentemente, já é um espaço da Maurício de Souza marca que tem menos lucro do que tinha há 20 anos atrás. Produto que não vende, não paga. Funcionário que não recebe bem, não trabalha bem, mano. Eu acho que basicamente esse é o resumo do que tá acontecendo com a obra da Turma da Mônica nos quadrinhos, mano. E não é de hoje que isso tá acontecendo. Tá sucateando o trabalho artístico, os produtos estão vendendo menos, consequentemente estão investindo menos nesse produto e tá virando uma bola de neve, bem dizer, mano. O que é triste, porque Turma da Mônica era uma representação de autenticidade do quadrinho nacional pra fora daqui, tá ligado? Então eu acho que, tipo, no mundo de hoje, onde a gente debate inteligência artificial, imitar estúdios, imitar artistas, a gente olhar um objeto de discussão como esse do processo da Turma da Mônica e banalizar, culpar diretamente o artista,
falar que hoje eles estão mais preguiçosos do que antigamente, é necessário também a gente ponderar os porquês, os motivos, as motivações desses quadrinhos estarem caindo de qualidade, tá ligado? O que tá fazendo, qual é o background desses artistas, onde eles estão inseridos, produzindo, como quem paga eles vê essa obra, esse trabalho, porque de certo se os caras estão copiando PNG, é porque eles viram que a galera não tá nem aí pra aquele processo, pra aquele trampo, tá ligado? E pelos relatos de profissionais que trabalharam lá dentro, tem pouquíssima liberdade artística, mano. Isso sem contar uma coisa que eu lembrei agora, mas eu não lembrava da veracidade desse fato, muitos dos títulos estão sendo relançados. Então eles estão basicamente tentando redigitalizar histórias que já existiam. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Qual que é o seu vínculo emocional com a Turma da Mônica? Que também é outro fator, né? Muita gente gosta emocionalmente da Turma da Mônica e deixa isso influenciar a sua opinião. Mas quero saber de você. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal. E não vamos esquecer os valores, entendeu? O artista também é trabalhador. Demorou? Foda-se as grandes indústrias.